Como eu falei pra vocês, né? Eu tava lendo Shakespeare. E aí eu acabei o livro do Shakespeare, meus amigos. Eu acabei de ler Shakespeare. É isso mesmo. E tipo assim, por que, que eu comecei a ler Shakespeare? Porque o aplicativo onde eu leio o livro, o Esquilo, ele tem muitos livros clássicos, né? E aí um dos livros que tinha lá era o Shakespeare. Eu falei assim, mano, quer saber? Eu vou ler. Vou ler. Ué, tá aqui, não tem muita página. Eu vi que não era muita página. E aí eu falei assim, vou começar a ler. E aí esse livro que eu tô lendo, que eu terminei de ler, na verdade, chama Contos de Shakespeare. E ele foi escrito por dois irmãos, tá? Dois irmãos. Charles, que eu lembro do nome por causa do Charlinho. Charlinho da Silva, Charlinho do Bronx, Charlinho da Massa, Charles Wikipedia, o nosso Charlete. O Charles e Mary, que Mary é fácil de lembrar, Lamb. E aí Lamb me pega, né? Lamb? O sobrenome de vocês é Lamb? E aí, eu comecei a ler, né? E aí, no começo do livro, ele já dá uma explicação do contexto do livro. Que esse livro, Contos de Shakespeare, ele não foi escrito propriamente pelo Shakespeare. Porque o Shakespeare, ele era um poeta e como é que se diz? Um dramaturgo, né? Então, ele escrevia peças. Romeu e Julieta é uma peça, não é um livro. Eu acho que é uma peça. Deve ter um livro escrito de Romeu e Julieta. Mas esse livro do Conto de Shakespeare, que foi escrito pelos irmãos Mary e Charles Lamb, eles foram escritos tipo 200 anos depois, assim. E ele é um livro clássico porque eles pegam as histórias das peças do Shakespeare, 20 no caso, são 20. Eles pegam essas peças e eles transformaram em contos. Então eles pegaram uma peça que pra época tinha um linguajar e tudo mais, e eles adaptaram num conto, que eles eram muito fã de Shakespeare, assim, eles são considerados os maiores, assim, eles estudaram muito Shakespeare. Inclusive a mulher doidinha, a mulher que escreveu, ela é, tipo assim, biruta, ela matou a mãe, tá ligado? Ela matou a mãe, e aí ela, a mãe, eu acho que foi a mãe, e ela foi absorvida na época, porque ela alegou transtornos psicológicos e ela foi várias vezes internada em vários hospitais psiquiátricos da época, porque ela era doida, mas ela talvez seria uma gênia, tá ligado? Essas doidinhas de gênio. Autismo, né? Ela tinha autismo. E ela era muito fã do Shakespeare, ela conhecia Shakespeare tudo, assim, ela estudou muito Shakespeare, e aí ela foi a grande autora de todos os contos que foram reescritos, assim, as peças do Shakespeare, que foi reescrito em contos. Ela fez tudo, porém, como ela tinha ela era meio doidinha, o irmão dela meio que assumiu, assim, ele também ajudou, contribuiu. Algumas desses 20 foi ele que fez, mas ele fez uma ou, sei lá, ele fez acho que 3, se eu não me engano. As outras foi tudo ela. Só que o livro leva o nome dele por conta que ela era mulher, né? E aí na época já tinha muito preconceito, né? Já tinha não, né? Tinha muito preconceito. E também por ela ser meio doidinha. Então, pra não descredibilizar, colocou o nome dele. Mas também, depois de um tempo, começou a colocar o nome dela também. Mas a princípio só tinha o dele. E aí, esse livro, quando eles escreveram, já na época que eles lançaram, já se tornou um clássico. Por quê? Porque o Shakespeare, ele era uma pessoa que só era acessado, talvez, por pessoas muito cultas, sabe? Pela uma burguesia, assim, por tudo, né? Na época, assim, por tudo. E aí, com esse livro, os contos de Shakespeare que esses irmãos lançaram, eles chegaram num público infantil, num outro público. Então, meio que transformou o Shakespeare em algo ainda maior. Ele já era grande, mas em algo ainda maior. Porque teve acesso a outras pessoas. Esse livro se tornou um clássico a ponto de, tipo, ser introduzida a Shakespeare. Quem queria estudar, começava por esse livro para ter uma noção e aí assim ir se aprofundando para entender toda a história, toda, tá ligado? Então, o livro foi um clássico, tá ligado? E aí ele foi se transformando, mudando, já teve várias traduções aqui no Brasil, teve várias traduções, mas a mais famosa foi feita pelo Mário Quintana lá em 1920 e tantos. Isso tudo explica no começo do livro. E de lá pra cá, meio que se tornou a tradução oficial, só fica mudando, tipo, ortografia, né, que vai mudando e tal. Então eles vão corrigindo isso, mas é sempre lançado com a tradução do Mário Quintana. Então, mano, é um livro, tipo assim, que não foi escrito pelo Shakespeare, mas são as histórias do Shakespeare traduzido por esses irmãos aí que transformaram em contos, né? E aí foi traduzido pelo Mário Quintana. E, mano, é um livro bem maneiro, assim.
historicamente, porque, mano, as peças do Shakespeare foram escritas em 1500 e tantos, 1600 e tralalá, tá ligado? Mano, foi praticamente junto com a descoberta do Brasil, mano. É uma época muito doida, assim. E aí você vê os contos também, são umas paradas meio diferentes, sabe? Tem várias passagens, assim, que você não, tipo assim, você meio que não entende. Você tem que meio que se colocar na época pra você tentar entender o que tá acontecendo. Porque lá é muita monarquia, né? Só fala de reis e príncipes e tudo mais. Eu acho que nem existia, eu não sei quando, eu não pesquisei. Mas quando que existiu, quando que foi declarada a primeira democracia? Tá ligado? Será que eu consigo achar isso? Primeira. Tá ficando demais. Democracia do mundo. E é antigo pra caralho. Antes de Cristo. Ah, foda-se. Então, era uma época diferente. Totalmente diferente. Tá ligado? E aí, mano, você tem que se colocar na época, porque vai falando essas paradas assim, um monte de palavra que eu não conhecia. Por sorte, o esquilo, você clica em cima da palavra e ela meio que mostra o significado, né? Então eu consigo ler mais de boa, assim, claro, se eu tiver internet, né? Se eu não tiver internet, eu tô fudido. Mas eu consigo ler mais de boa. E aí, mano, eu lendo isso, eu percebi tipo assim, o machismo assim, é um absurdo. Já no Planeta dos Macacos, que é um livro que foi escrito em 1960 e pouco, você já viu um machismo assim gigantesco. Mas assim, ali foi o final, talvez, né? De um machismo, assim. Ainda tem hoje, mas você vê que tá diminuindo. Existe lutas, existe leis, existe tudo mais pra proteger. Mas na época do Shakespeare, meu amigo, lá em 1500 e tantos, 1600 e tralá, o quê? A mulher era um objeto, mas muito assim. O jeito que é tratado, você tá maluco. Bagulho de dote, a mulher não tem escolha nenhuma. Ela é trocada, ela é um escambo, ela é um objeto, tá ligado? Nossa, mas é um absurdo, mano. Tipo assim, é um absurdo, absurdo. Você vai lendo e fala, que isso? Que isso, Shakespeare? Dá uma segurada aí. Mano, o bagulho era doideira, tá ligado? E aí, mano, outra coisa assim absurda é o racismo, mano. É um racismo que. Tu é doido, mano. O bagulho é um absurdo, mano. Então, tipo assim, é legal você ler Shakespeare pra você. Porque assim, tem uma história, né? O cara que durou uma história, uma obra que o cara fez há 400 anos atrás, até hoje dura, onde as pessoas fazem adaptações e tudo mais, tá ligado? Você tem que respeitar a história da obra que foi escrita e foi criada e tudo mais. Mas também, você não consegue, tipo assim, você passar a vida sem ler Shakespeare não vai mudar nada. Eu acho que foi um dos livros mais uma das histórias, né? É que eu também não fui muito a fundo. Eu vou tentar pesquisar mais sobre Shakespeare e tudo mais. E tentar ler também outras coisas. Vamos ver, né? Não sei. Mas assim, por ser tão grande do jeito que é e conhecido e tudo mais, não faz diferença nenhuma você não ler ela também. Não vai trazendo. Talvez assim seja, tipo assim, pra uma peça teatral, pra um ator, pra tudo. Pra quem escreve da dramaturgia, tá ligado? Pra um autor. Talvez eu acho que deve ter uma certa influência. Mas eu não sei se muda, não, mano. Tá ligado? Mano, o bagulho é um absurdo. É um absurdo. Eu tô tentando. Vou pesquisar aqui, porque a passagem racista. Tem uma no Romeu e Julieta que é um absurdo, mano. Ah, aqui, ó, achei. Caralho, eu falando que consegui achar. No Romeu e Julieta, a história, pra quem não. Foda-se se você não conhece também. Ou se você já conhece. Mas assim, o Romeu, ele tá lá num baile, né? Mascarado. E aí ele é de uma família. E a família dele tem uma rincha fatal com a família da Julieta. Tanto que quando eles se encontram, eles se matam entre si. Seja pessoas da família, sejam servos da família, se encontram servos da outra família, eles se matam, tá ligado? Eles entram em confronto e é uma briga que dura há anos e tudo mais. E aí eles estão nessa festa que foi promovida lá por uma das famílias, e o Romeu, ele entra com uma máscara, meio que disfarçado. E aí nessa festa, ele vê pela primeira vez a Julieta. Ele tinha uma mulher, uma menina lá que ele gostava, mas aí ele vê a Julieta e ele morre de amores por ela, pela visão dela, por ela ser uma bela dama
e tudo mais. E aí, quando ele vê ela na festa, olha como foi escrito essa cena. Romeu sentiu-se subitamente fulminado pela beleza de uma dama que ali dançava e que parecia ensinar os candelabros a brilhar. Parecia uma rica joia usada por um negro, beleza demasiada fina e elevada para este mundo. Olha isso, velho. Caralho, mano. Parecia uma rica joia usada por um negro, beleza demasiada fina e elevada para este mundo. Mano, o bagulho é um absurdo. Mas aí, tá ligado? Tipo assim, tem várias dessas. É porque essa daí do Romeu e Julieta é uma das mais famosas, né? Mas aí tem uma que eu até mandei pros moleques. Que é tipo assim, caralho, o bagulho é o. A peça, né? É Otelo. E aí conta sobre um negro que, que uma mulher branca, né? De alta classe, assim, se apaixona por ele, porque ele é um cara inteligente, tem várias histórias, não sei o que lá, e ele ganha ela na lábia, né? E também é uma história bem famosa, se eu dei uma pesquisada por cima, é bem famosa. Mas aí nela tem uma também, que assim, eu vou te falar, meus amigos, essa daí. Essa... Fala assim, ó. Desdemona é o nome da mulher, tá? Não se condene sumariamente Desdemona pela impropriedade da pessoa a quem escolhera para amar. Tirante o fato de ser negro, nada faltava ao nobre Mouro para torná-lo merecedor dos afetos da mais alta dama de Veneza. Meus amigos, pela impropriedade, maluco. Tá ligado? O bagulho é um absurdo assim. Mas você entende, né? Quer dizer, tá errado, mas na época eu acho que era normal, né? Bom, eu não sei, mas assim, eu li Shakespeare, eu não posso, eu não consigo escrever. Toda vez que eu vou escrever, o meu celular corrige. Se eu escrever num papel, eu tô fudido. Então, eu li Shakespeare, eu posso falar isso já, que eu li Shakespeare. Ele é um cara que nas palavras. Não sei se é nas palavras dele ou se nas palavras dos irmãos lá que escreveram o livro. Mas assim, é um romântico com palavras belas, sabe? Tirando o fato do racismo, machismo e tudo mais, é um cara que tinha um jeito de escrever onde ele expressava o amor de uma forma. As pessoas casavam de um dia pro outro. Romeu conheceu a Julieta nessa festa, mesmo sendo de uma família rival, no outro dia eles se casaram. É uma história muito absurda, assim. Mas olhando hoje, né? Talvez na época não fosse. Mas é muito difícil julgar um livro de uma época. 400 anos, meus amigos. 400 anos atrás. Quase 500 anos atrás. É muita coisa. Mas assim, recomenda? Não recomendo, não. Tipo assim, não desrecomendo também. Fala, mano, não leia que é muito ruim. Mas também eu não falo, mano, lê que você precisa ler isso aí. Você não precisa ler, não. Não sei. Às vezes você quer conhecer mais sobre, tá ligado? Mas, eu não sei, eu vou pesquisar mais. Talvez, às vezes, eu conhecendo mais sobre a obra e tudo mais, às vezes eu mudo minha opinião, né? Mas assim, a princípio, não recomendo. Tipo assim, tanto faz também. Mas eu não acho que precise. Mas que vai te impressionar o racismo e o machismo